Boa tarde a todos os irmãos. Aqui, mais uma vez, estamos nos reunindo virtualmente, aqui no Grupo Espírita André Luiz, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui para conversarmos um pouco sobre as questões consoladoras que a doutrina espírita nos apresenta. Já desejando a todos um feliz ano novo, um ano novo com muita renovação, com renovação de propósitos, que nós tenhamos, né, o apoio de Jesus e dos nossos amigos espirituais para continuarmos o nosso esforço de aprimoramento, de crescimento, que nós possamos sempre contar com a espiritualidade maior, que, acima de tudo, que nós possamos sempre nos manter conectados com os nossos amigos espirituais. Então, nessa nossa primeira reunião do ano, que esse sentimento de renovação possa permanecer conosco o ano inteiro, dando-nos força, impulsionando-nos à vontade de melhorarmos cada vez mais a cada dia. Para nós começarmos a nossa reunião e para nós nos conectarmos com os nossos amigos espirituais, vamos então todos juntos aqui elevar o pensamento ao Pai e aos espíritos superiores, agradecendo a oportunidade, agradecendo o ano que passou, com todas as suas dificuldades, com todas as suas questões, com todas as suas limitações que foram impostas a nós, e que esses sejam dias de reflexão sobre o que passou, sobre as lições que nos foram propostas, e que também sejam esses dias novos, sirvam de reflexão para nós, para o nosso próprio crescimento, para o nosso próprio aprendizado, né? Que nós possamos, então, sempre manter a conexão com os nossos amigos espirituais, com nossos anjos da guarda, a fim de que realmente, como Jesus colocou para nós, que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Que a tua paz, então, Jesus, possa nos acompanhar hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom, meus amigos, o estudo de hoje, nós nos baseamos num artigo de Kardec, extraído das obras póstumas, que são esse livro aqui. Na verdade, é uma coletânea de artigos, de ensaios de Kardec, que foi publicado, né? Esse livro ele foi publicado após o desencarne, né, de Kardec, pela própria esposa dele, Amélie Boulet. Então, são artigos muito interessantes que valem a nossa reflexão, que valem o nosso esforço, né, de nos aprofundarmos. E o estudo de hoje, as nossas reflexões de hoje, vão se basear num artigo de Kardec intitulado As 5 Alternativas da Humanidade. Então, nós vamos iniciar as nossas reflexões com alguns trechos, né, desse artigo que nós pusemos aqui nessa apresentação para facilitar o nosso entendimento. Tá? Então, Kardec começa esse artigo, né, na sua introdução, nos lembrando ou referenciando para nós, né, essa preocupação que nós temos sempre, né, com o futuro. Isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte do planejamento do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês, do nosso ano. Nós estabelecemos meta
nós nos esforçamos para alcançar aquelas metas. Então, nós vivemos o nosso presente, né, em alguma medida, ele é pautado em ações, né, que nós devemos realizar para atingirmos determinados objetivos, determinadas metas, né? E então essa preocupação com o futuro, ela já existe, ela é inerente, né, ao nosso dia a dia. Só que Kardec vai trazer para nós uma preocupação com um outro tipo de futuro, né? E eu vou me utilizar de um trecho da introdução do artigo que vai justamente dar o tom, né, do assunto nosso dessa tarde de hoje. Bem poucos homens vivem despreocupados do dia seguinte, o que acabamos de colocar. Ora, se cada um se inquieta pelo que virá após o dia que está transcorrendo, com mais forte razão, é natural que se preocupe com o que haverá depois do grande dia. Que grande dia é esse? Então, Kardec vai nos falar sobre essa nossa preocupação, sobre o que vai acontecer depois da nossa passagem, depois do nosso desencarne. Aqui ele chama de grande dia. Vamos viver ou não vamos viver? E em vivendo, de que maneira isso vai se dar? Vai guardar relação com o que nós vivemos na Terra ou não vai guardar relação? Então, Kardec vai propor para nós a análise de 5 grandes sistemas, né? Por isso, né, o título As 5 Alternativas da Humanidade. Então, vai propor a análise desses grandes sistemas sobre essa questão, né, do que acontecerá após o nosso desencarne, né? Então, ele classificou esses 5 grandes sistemas, essas 5 capitais alternativas em o materialismo, o panteísmo, o deísmo, o dogmatismo e o espiritismo. Se nós pudéssemos classificar ou dividir essas 5 grandes propostas essas 5 propostas em 2 grandes blocos, nós poderíamos pensar, né, no bloco do materialismo e no bloco do espiritualismo. Antes de nós avançarmos, é interessante nós fazermos o comentário. É interessante de nós fazermos o comentário, né, sobre esse sufixo ismo. Esse sufixo ismo quer dizer doutrina, conjunto de crenças, conjunto de ideias. Então, materialismo é o conjunto de ideias, conjunto de crenças no material. Apenas o material, segundo essa crença, é capaz de prover respostas para a nossa vida e, inclusive, para esse nosso futuro, né? E o espiritualismo, né, em contrapartida, ele é o conjunto de doutrinas, a doutrina, né, o conjunto de ideias, o conjunto de crenças baseados no espiritual. É importante que o espiritualismo não desconsidera, né, as questões materiais, mas ele apresenta um outro ponto de vista, que além das questões materiais, que são perceptíveis para nós de uma maneira mais direta, de uma maneira mais objetiva, existe uma realidade sutil, existe uma realidade espiritual que é apreendida, que é captada por nós por meio de outras ferramentas, por meio da nossa intuição, por meio da nossa mediunidade, por meio da nossa conexão com o alto, né? Por meio da nossa prece, né? Então, ela não nega as questões materiais, mas o espiritualismo acrescenta, né, o ponto de vista espiritual para nós entendermos
né, as nossas questões do dia a dia e para nós também entendermos o que virá depois desse grande dia, como Kardec colocou. Então, vamos iniciar, né, pela doutrina materialista. Pela doutrina materialista. A doutrina materialista, né, a base dela é que a nossa inteligência é uma propriedade do corpo, do nosso corpo. Ou seja, em cessando a nossa vida material, tudo acaba e a inteligência é perdida, né? A nossa individualidade é perdida. Para o materialista, nada existiu antes da nossa vida material, nem nada vai existir depois. Então, essa é a base da doutrina materialista, que explica as questões da vida unicamente pelo ponto de vista material. E o interessante que Kardec vai colocar para nós aqui, a partir de cada doutrina, são as consequências morais, né, de cada doutrina, a partir dos postulados de cada doutrina. E aí ele propõe para nós, né, alguns pontos para a nossa reflexão e as respostas que o materialismo apresenta para esses pontos, né? Os gozos materiais, né? O fruir, né, das questões materiais do nosso dia a dia, os laços morais, o suicídio, a luta contra os maus pendores, contra as nossas más inclinações. E qual é o lema do materialismo? Bom, para a questão dos gozos materiais, o materialista entende como as únicas coisas reais e desejáveis. Só existe isso, né, para o materialista. E a vida dele vai se traduzir em perseguir esse objetivo. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se volta aqui. Foi. Agora apareceu. Também, o Kardec também vai comentar sobre as afeições morais. Como havíamos colocado aqui, né? Os gozos morais para o materialista são as únicas coisas reais e desejáveis, né? Porque ele entende a vida apenas como como tendo única meta de atingir, né, a satisfação com as questões materiais. As afeições morais, elas carecem de futuro, né? Se eu concentro, né, os meus esforços e a minha energia em me satisfazer materialmente, as afeições de natureza moral, elas carecem de futuro. Por quê? Ou elas não têm futuro, né? Porque o importante é eu satisfazer as minhas questões materiais, o meu prazer, né? Os laços morais, a morte os quebra sem remissão, ou seja, sem clemência, sem a menor compaixão, vamos dizer assim, né? E na impossibilidade de eu fruir, de eu ter acesso a esses prazeres materiais, o sofrimento, vamos dizer assim, ele se apresenta como algo a ser evitado. E, como eu não acredito numa vida futura, como a minha percepção, como a minha perspectiva é apenas lidando com as questões materiais, o suicídio aparece como racional e lógico para atenuar os sofrimentos. E eu queria parar nesse ponto para nós refletirmos em quão prejudicial é a doutrina materialista, né? Se eu concentro a minha vida única e exclusivamente
com o objetivo de atingir o prazer material das questões que o dinheiro pode comprar, das facilidades que eu posso ter. Não estou dizendo aqui que o conforto é algo negativo. O que nós estamos querendo colocar aqui é que não devemos entender essas questões materiais como as únicas a serem objetos de nossos esforços e de nossa preocupação, né? Pois, a partir do momento em que a gente sofre alguma contrariedade, alguma dificuldade, nós queremos nos afastar daquela situação de sofrimento e o suicídio vai se apresentar para a gente, infelizmente, né, como uma saída, uma falsa saída para para nós resolvermos de maneira ilusória, né, os nossos problemas, né, as nossas questões. A luta contra os maus pendores, né, contra as nossas más inclinações, ela é inútil, né, para o materialista. E qual é o lema do materialista? Viver cada um para si o melhor possível. Ou seja, ele promove gradativamente, vamos dizer assim, uma desintegração, uma desestruturação da vida em sociedade. Porque eu só vou... o mais importante, né, o principal é eu aproveitar a vida, né, ao máximo. Né, eu maximizar, né, o meu prazer, né, das questões materiais. É interessante que nós estávamos aqui refletindo sobre esse ponto e para trazermos uma questão bastante atual, né, nos nossos dias, em que vemos que, infelizmente, algumas pessoas tratam de uma maneira um pouco não, né, um tanto irresponsável, né, tratam a questão da pandemia de uma maneira um tanto irresponsável ao, por exemplo, aceitar participar de aglomerações, de festas, desprezando todas as normas de precaução contra, né, a propagação do vírus, do coronavírus, né? E se nós refletirmos um pouco aqui sobre a doutrina materialista, é como se nós agíssemos um pouco segundo os preceitos dessa doutrina. Como se aproveitar aquela festa, aproveitar aquela oportunidade de diversão fosse a coisa mais importante e fosse a única coisa que importasse para mim. Então, a gente vê o próprio exemplo, infelizmente ainda temos exemplos, obviamente que temos muitos exemplos, né, de pessoas que estão tomando as devidas precauções, que estão auxiliando outras pessoas também a se protegerem, a protegerem também os seus entes queridos. Mas aqueles que ainda optam, né, por satisfazerem, né, os seus prazeres materiais em detrimento do coletivo, agem, né, como os materialistas. E aí a gente tem as condições mais concretas de entendermos as consequências nefastas, né, as consequências negativas dessa doutrina, né? Bom, passando então agora para a segunda alternativa que Kardec enuncia para nós. Ainda tem aqui um trechinho, né, que Kardec coloca, né, sobre a doutrina materialista. Deveres sociais sem fundamento, exatamente, né, o que nós comentamos aqui com o exemplo que demos. O bem e o mal sendo meras convenções, porque o que é o mais importante é o meu prazer, a minha satisfação. Por freio social, unicamente a força material da lei civil. Eu só me abstenho de fazer algo que venha a prejudicar porque eu posso sofrer uma sanção, e não pela minha conscientização de que aquela
é a melhor conduta a ser tomada naquela situação, né? Bom, caminhamos aqui para a doutrina panteísta. E aí a gente queria discutir um pouco antes, né, o que esse termo panteísmo representa. O ismo já colocamos anteriormente, né, o ismo é a doutrina, né? O theo, né, vem de Deus, e o pan vem de todo, né? Tivemos, né, há alguns anos os Jogos Pan-Americanos, que justamente se traduziram em jogos em que todos os países do continente americano, pan-americanos, participaram, né? Então, pan como todo, theo, Deus, né, panteísmo, né? E a doutrina, né, do todo universal, vamos dizer assim. Então, quais são os fundamentos, né, dessa doutrina? Enquanto que no materialismo o princípio, a inteligência era uma característica da matéria, do nosso corpo, né? Aqui nós temos já a diferenciação entre princípio espiritual e princípio material. Só que esse princípio espiritual, ele é retirado desse todo universal, é como se fosse um grande oceano, e esse princípio universal ele fosse uma parcela, uma gota desse grande oceano, né? Nós vivemos a nossa vida, né? Aqui a nossa vida material, e ao final da nossa vida material, qual é o futuro que nos reserva? É esse princípio espiritual voltar para esse todo universal, para esse grande caldo, né? E é interessante nós percebermos aqui que, ainda que a doutrina panteísta já enxergue alguma coisa além do material, ou seja, além do princípio material, como Kardec coloca para nós lá na primeira parte do Livro dos Espíritos, existe o princípio espiritual também, mas esse princípio espiritual, ele perde a sua individualidade depois do nosso desencarne. Então, vamos dizer assim, em termos de consequências materiais, como nós vamos deixar de ter, nós vamos perder a nossa individualidade, como consequências morais, elas não diferem muito das consequências do materialismo, né? Porque nós vamos voltar a participar dessa gota do oceano. Então, perderemos a nossa individualidade. Então, o que fizermos ou o que deixarmos de fazer, né, isso pouco vai importar. E Kardec coloca, ao comentar sobre a doutrina panteísta, o seguinte: sem individualidade e sem a consciência de si mesmo, o ser é como se não existisse. As consequências morais dessa doutrina são exatamente as mesmas que as da doutrina materialista, que é o que tentamos explicar aqui. Mas percebamos que existe já uma mudança, né? Ainda que não produza alterações em termos de consequências materiais, mas já temos o princípio material e o princípio espiritual. Vamos avançar. Kardec coloca essas 5 alternativas da humanidade de uma maneira progressiva para nós percebermos que existe justamente um crescer, né, nessas ideias, nessa nossa perspectiva, nessa nossa percepção acerca, né, do mundo em que vivemos e acerca também do futuro que nos reserva após o grande dia, como ele chamou a questão do desencarne, né? Partimos agora para a doutrina deísta, né, que é uma doutrina que entende, né, que vamos então mais uma vez, né, falar sobre a origem da palavra, sobre
as partes que compõem essa palavra, né? Deísmo, ismo, doutrina, del, de Deus, né? Então, essa doutrina ela é centrada na questão de Deus ser o Criador, né? Então, percebemos aqui um crescente. Já falamos do princípio material, já falamos do princípio espiritual, ele já foi apresentado, né, na doutrina panteísta, e agora temos o terceiro elemento da trindade universal, como Kardec nos coloca no Livro dos Espíritos, na primeira parte, como já havíamos feito esse mesmo comentário. Deus, né? Deus como o Criador, como nosso Criador e Criador do mundo que nos cerca. Então, essa trindade, Deus regendo a tudo, sendo o Criador, né? Matéria e espírito, esses três elementos, Kardec chama, lá no Livro dos Espíritos, de trindade universal. Só que dentro dessa doutrina deísta, nós vamos ver duas vertentes. Os deístas independentes e os deístas providencialistas. Os deístas independentes, eles entendem que, uma vez que Deus criou o universo e suas leis, todo o universo e o nosso destino passa a ser regulado pelas leis propriamente ditas, ou seja, a atuação de Deus cessa, que é uma interpretação muito acanhada, né? Ainda com um horizonte muito limitado do que seja Deus e do que representa a providência divina. Mas nós percebemos aqui que a nossa percepção da vida, a nossa percepção do nosso futuro vai crescendo, né? Ela não acontece, né, de imediato. Ela vai passando por um processo. E essa doutrina deísta representa mais uma etapa nesse processo, com o reconhecimento, né, de Deus como Criador, mas ainda tendo uma visão muito limitada acerca de Deus. É como se nós compreendêssemos literalmente e não a partir da letra, do espírito da letra, o que está escrito justamente no primeiro capítulo do primeiro livro do Antigo Testamento, o Gênesis, né, quando descreve, né, quando os primeiros versículos descrevem a criação, né, de Deus, né, nos vários dias que nós sabemos que aqueles dias representam um período de tempo, e após o sexto dia, quando o homem é criado, há no sétimo dia um descanso, né? E quando nós temos uma interpretação literal do trecho do Gênesis, nós somos levados a imaginar que Deus, a partir daquele momento, descansou e, vamos dizer assim, não mais agiu. Quando, na verdade, Jesus vai trazer para nós, né, justamente a fala dele, que meu pai trabalha até hoje e eu também, né? Ou seja, Deus está trabalhando a todo momento, né? Mas essa visão, e Kardec coloca uma reflexão muito interessante para nós, né, a respeito, né, dos deístas independentes, ou seja, como eu coloquei aqui, que acreditam que uma vez que as leis divinas foram estabelecidas, elas passam a funcionar por si sós. E Deus, vamos dizer assim, não mais se ocupa da sua criação, vamos dizer assim. Então, nós selecionamos esse trecho aqui de Kardec. Os que negam qualquer intervenção providencial na vida do homem, ou seja, né, que não existe a providência de Deus, né, que Deus criou e depois se afastou da sua obra, são como crianças que se julgam muito ajuizadas para se libertarem da tutela, dos conselhos
e da proteção de seus pais, ou que pensam não deverem estes ocupar-se mais com eles, né? Ou seja, é um sentimento do orgulho, né? Existe um sentimento do orgulho aí travestido, né? Dessa crença dessa crença deísta, né? De que Deus ele é demasiado grande para se ocupar com a obra, com a sua própria obra, né? Na verdade, é o nosso orgulho, né? Já que nós nos achamos muito ajuizados, né? E muito maduros, né? Para vivermos a nossa vida sem qualquer tipo de orientação, né? Sobre o pretexto de glorificarem a Deus demasiado grande, dizem, para se abaixar até as suas criaturas, fazem dele um grande egoísta e o rebaixam até o nível dos animais que abandonam as suas crias à natureza. Ora, se nós, né, humanos, se os nossos pais não nos abandonam, né, depois da nossa criação, depois do nosso nascimento, por que Deus faria isso? Que é um pai perfeito, que é o pai supremo, né? Mas além dessa questão do deísta independente, existem os deístas providencialistas, né, que acreditam, né, ainda que de uma maneira, vamos dizer assim, incompleta ou não muito clara, mas já admitem, né, a providência divina. Então nós percebemos que nós estamos aqui apresentando essas alternativas da humanidade de uma maneira progressiva, de uma maneira gradativa, que é exatamente como a nossa percepção vai se expandindo à medida que nós vamos nos aprimorando, à medida que nós vamos aproveitando as oportunidades que Deus nos dá de nós termos esse tipo de aprendizado, né? Passamos, então, à doutrina dogmática, né? O que é dogma, né? Dogma é uma verdade, são princípios que, em geral, não são questionados, são admitidos como verdades absolutas. E Kardec caracteriza aqui a doutrina dogmática, né, por alguns preceitos, né? Vamos lá. A alma, que é independente da matéria, ela é criada por ocasião do nascimento do ser. Então, a gente tem aqui os 3 elementos da Trindade Universal já foram apresentados: matéria, espírito e Deus. Então, agora nós estamos tentando entender um pouco mais acerca do princípio espiritual. Então, qual é a proposta, qual é a solução que a doutrina dogmática apresenta, né? Que a alma ela é independente da matéria e ela é criada por ocasião do nosso nascimento, né? A nossa individualidade ela é preservada, ao contrário do que ocorria na doutrina panteísta, em que esse princípio espiritual retornaria ao todo universal. O princípio espiritual, o espírito, ele conserva a sua individualidade após esse grande dia, né? Após o nosso desencarne. Porém, o destino, né, do nosso espírito, ele estará irremediavelmente traçado após o nosso desencarne. Se tivermos sido bons, se tivermos aproveitado as oportunidades, né, de maneira adequada, né, iremos para o céu, né, onde nos esperariam benesses eternas, né, ao passo que, se nós tivermos cometido uma série de equívocos, se nós tivermos mal aproveitado as nossas oportunidades,
iríamos para esse inferno de penas eternas, né? Então, os principais pontos são esses da doutrina dogmática. O princípio espiritual, ele é criado a partir do momento, né, do nosso nascimento, e o nosso fim, né, o nosso destino está irremediavelmente traçado após o nosso desencarne. E Kardec, ao analisar a doutrina dogmática, ele vai propor algumas questões para nós que ficam sem resposta, né, se nós tomarmos, né, a doutrina dogmática como a nossa alternativa, né, como uma alternativa para a explicação da nossa vida e das nossas questões mais profundas, né? Então, ele vai propor os seguintes questionamentos. De onde vêm, então, as disposições inatas, ou seja, que nascem conosco, intelectuais e morais? Ora, sabemos que alguns de nós temos facilidades para determinadas áreas do conhecimento, sabemos que nós trazemos, né, alguns ainda antipatias, alguns defeitos trazemos conosco, né? Mas também trazemos qualidades. Ou seja, já que a doutrina dogmática propõe que o princípio espiritual é criado por ocasião do nosso nascimento, essas disposições, essas diferenças que nós vamos observar desde o nascimento, elas ficam sem explicação. Ou elas vão supor que se trata de um Deus injusto, porque tivemos começos, né, princípios distintos, né? Mais uma vez aqui teve um probleminha com as... foi. Vamos lá. Foi. Qual a sorte das crianças que morrem em tenra idade? Por que vão elas para uma vida bem-aventurada? Aqui, qual a sorte é qual o destino? Né? Qual o destino das crianças, né, que vêm a falecer, né, ainda numa idade infantil? Por que vão elas para uma vida bem-aventurada se elas não tiveram tempo, né, de nessa vida fazerem, né, aproveitarem todas as oportunidades, né, terem chance de agirem no bem? Ou seja, já é concedido um privilégio? Será que é uma questão de privilégio? Será que Deus é um Deus de privilégios? Por que são recompensadas aqui sem terem podido fazer o bem ou privadas de uma felicidade perfeita sem terem feito o mal? Porque, vamos dizer assim, se nós entendemos que as crianças vão para o céu, elas estão sendo recompensadas, seria um privilégio. E se nós entendermos que elas vão também para o inferno, elas são privadas, né, de uma felicidade sem elas nem terem agido no mal. Ou seja, a doutrina dogmática deixa essas perguntas sem resposta. Qual a sorte dos cretinos e idiotas? Aqui é interessante nós fazermos ressaltarmos que o termo cretino e idiota, à época, ele dizia respeito às pessoas portadoras de deficiência mental, né? Então, qual é a sorte dela? Qual é o destino, né, dessas pessoas portadoras de deficiência mental? Né? Porque elas não têm um instrumento necessário para expressarem a sua vontade. E aí, qual seria o que o futuro reservaria a essas pessoas? Onde a justiça das misérias e das enfermidades de nascença? Não tem porquê. Se o nosso início se dá por ocasião do nascimento, não tem porquê termos destinos tão distintos, tão diferentes a partir do nosso próprio nascimento, né? Qual a sorte dos selvagens e de todos os que forçosamente morrem
no estado de inferioridade moral em que foram colocados pela natureza mesma. Ou seja, ainda temos, né, ainda trazemos, né, esse estado ainda de inferioridade moral, né? Ou seja, vamos dizer assim, nós não vamos ter tido, né, oportunidade de termos melhorado em determinados pontos se o nosso destino tivesse sido traçado de uma maneira, vamos dizer assim, imutável, né? Exatamente essa questão. Por que cria Deus umas almas mais favorecidas que outras? Por que chama ele a si prematuramente os que teriam podido melhorar-se se vivessem mais tempo? Não seria uma manifestação de injustiça? Por que criou Deus anjos em estados de perfeição, sem trabalho, ao passo que outras criaturas são submetidas às mais rudes provações, em que têm maiores probabilidades de sucumbir do que de sair vitoriosas? Né? Mais uma vez, tanto os anjos, né, quanto os demônios, né, de acordo com a doutrina dogmática, eles representariam um capricho de Deus. Né? Se nós imaginamos que o nosso início, que a criação do princípio espiritual, ela se dá por ocasião do nosso nascimento, da nossa encarnação. Né? Então, essa doutrina dogmática não consegue oferecer respostas adequadas, respostas justas a esses questionamentos. Né? Daí vem, então, Kardec coloca para nós a doutrina espírita. Então, como a quinta alternativa da humanidade, né? Vamos dizer assim. Em que, segundo a qual o princípio inteligente independe do corpo, isso a gente já havia visto no dogmatismo. Agora, a grande questão é que a alma, esse princípio espiritual, ele pré-existe e ele sobrevive ao corpo. Ou seja, essa não é a nossa primeira encarnação. E isso faz toda a diferença. Todos nós, de acordo com a doutrina espírita, todos nós tivemos um mesmo início. Nós fomos criados, como os espíritos respondem a Kardec no Livro dos Espíritos, nós fomos criados simples e ignorantes. Simples, né, no sentido de ainda não termos a complexidade que hoje nós temos. E ignorante no sentido de ignorar, de desconhecer. Ou seja, trazemos dentro de nós todos os elementos necessários para atingirmos a nossa perfeição. Só que esses elementos precisam ser aperfeiçoados, plantados, cultivados por nós, pelo nosso próprio esforço, pela maneira como vamos aproveitar as oportunidades que as encarnações nos oferecem, é que vamos crescendo, tanto intelectual quanto moralmente falando, né? Então, se nós nos encontramos aqui em estados diferentes, né, é porque nós tivemos trajetórias diferentes. Então, a proposta agora é apresentar as mesmas perguntas que Kardec fez, questionando a doutrina dogmática, e agora para nós vermos, né, quais são as explicações consoladoras que a doutrina espírita apresenta para elas, né, para essas perguntas. De onde vêm, então, essas disposições inatas, intelectuais e morais? Vêm de conquistas prévias do espírito. Nós tivemos todos, né, o mesmo princípio, nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, mas ao longo das encarnações nós vamos aproveitando as oportunidades que nos são oferecidas de maneira
diferenciada. Então, vamos desenvolvendo, né, algumas habilidades, né, em algumas encarnações, uma determinada área de conhecimento. As situações que são colocadas na nossa vida, né, nos fazem desenvolver determinadas virtudes, né? Só que precisamos passar por várias situações, por vários papéis para nos desenvolvermos integralmente, seja intelectual ou seja moralmente. Aqui aconteceu o mesmo probleminha. Aqui, qual a sorte das crianças que morrem em tenra idade? Por que vão elas para uma vida bem-aventurada? O progresso delas, o destino, né, dessas crianças que morrem em tenra idade não está selado de maneira definitiva. Na verdade, aquele período, e nós ainda não somos capazes de entender, de perscrutar, né, os desígnios divinos, mas tenhamos a certeza de que aquilo obedece a um propósito providencial, mas que o que nos consola, né, é a justiça e a misericórdia divina, segundo a qual vão nos explicar que a vida não termina, né, após o termo dessa vida material aqui, dessa experiência material, né? Então, essas crianças que morrem em tenra idade vão ter outras oportunidades em outras encarnações. Qual a sorte dos cretinos e idiotas, né? O que reserva, né, a esses espíritos que passaram por essas verdadeiras provações, né? Que são as deficiências mentais, né? Nós sabemos, o Espiritismo traz essa explicação para nós, que, na verdade, o nosso cérebro ele é uma ferramenta, né? E essa deficiência mental é justamente quando essa ferramenta ela possui limitações, possui defeitos que impedem a manifestação do espírito. Mas o espírito está ali, né? Está ali vivenciando aquela situação de limitação. E, mais uma vez, nós recorremos à misericórdia divina para nós tentarmos entender o porquê de um espírito passar por essa situação de provação, né? Aqui não gostaríamos, né, de enunciar hipóteses, porque, limitados ainda que somos, ainda entendemos a justiça de Deus muito próxima do olho por olho, dente por dente. Quando, na verdade, vamos dizer assim, essa situação de limitação, né, quando o sofrimento ele é usado dentro, né, no âmbito da justiça de Deus, muito mais como um mecanismo de exceção do que uma regra. Porque a regra é o amor. E mesmo, né, numa situação de sofrimento, Deus nos situa, né, nessas questões por amor, né, mas utilizando outras ferramentas amorosas para que nós possamos continuar a nossa marcha evolutiva. Às vezes precisamos desse tempo, né, de limitação para refletirmos, para valorizarmos a nossa ferramenta que representa o nosso corpo, né? Sabe-se lá quais são os propósitos que Deus tem para esse tipo de provação. E esse tipo de provação não representa uma provação apenas para aquele espírito, mas para a família daquele espírito, para os pais, para os irmãos, para aqueles que vão também ter a oportunidade de conviver com o diferente. Aqueles que vão ter a oportunidade de ter a sua paciência testada, ter a sua paciência, aumentar, né, o raio de ação da sua paciência. Então,
temos que entender todas essas oportunidades como oportunidades de crescimento, né, de acordo com a misericórdia divina. Outra questão aqui. Onde a justiça das misérias e das enfermidades de nascença? Quando nós entendemos que existe um passado e que, no nosso caso, muitas das vezes, esse é um passado delituoso, é um passado de equívocos e que, na verdade, às vezes, nós somos convidados a termos uma reencarnação mais difícil, uma reencarnação com mais sofrimento, a gente deve entender que são ferramentas com as quais Deus nos presenteia, né, para a nova chance, né, para um recomeço, né, de processo evolutivo. Outras perguntas aqui que foram apresentadas anteriormente. Qual a sorte dos selvagens, de todos os que forçadamente morrem no estado de inferioridade, né, em que foram colocados pela natureza? Nós vamos encarnar tantas vezes quantas necessárias para atingirmos esse nível, esse estado de perfeição, essa perfeição relativa em que Deus nos coloca, a partir da qual nós vamos ser cooperadores diretos de Deus. Então Deus, na sua infinita misericórdia, nos oferece, né, essas concessões para que nós progridamos, né? Por que Deus cria umas almas mais favorecidas que outras? Percebemos que não é o caso. Que se hoje estamos, vamos dizer, às voltas com outros espíritos, com outras pessoas que estão numa situação mais favorecida, é porque houve algumas questões anteriores àquela encarnação que puseram aquela criatura naquela situação. Por que chama ele a si prematuramente, chama Deus a si prematuramente os que teriam podido melhorar-se se vivessem mais tempo? Ora, percebemos que as oportunidades são muitas, as reencarnações são muitas. Então, não se trata de falta de oportunidade. Outras oportunidades virão. Por que criou Deus anjos em estado de perfeição, sem trabalho, ao passo que outras criaturas são submetidas às mais rudes provações, em que têm maiores probabilidades de sucumbir do que de sair vitoriosos? Também vemos aqui que esses anjos, né, que em outras doutrinas, né, assim são denominados, na verdade são espíritos que também passaram, né, por várias encarnações, souberam aproveitar as oportunidades até chegarem a esse estado de perfeição relativa em que se encontram e a partir do qual são capazes de nos auxiliar, de nos orientar, de nos inspirarem, né? Então nós vemos que quando nós admitimos, né, que essa alma pré-existe e vai sobreviver, né, depois, né, da vida material, as consequências morais que a partir daí nós temos, né, elas abrem nosso entendimento para um Deus de justiça, para um Deus de amor, para um Deus de esperança. E é justamente essa esperança, essa mensagem de esperança que gostaríamos de encerrar, né, a nossa palestra de hoje. Né, justamente com essa mensagem, né, de um 2021 cheio de esperança e que a partir dessa esperança nós possamos ter os nossos propósitos, as nossas metas, que nós possamos ter forças para atingi-las e para persegui-las, com o apoio dos nossos anjos da guarda, com o apoio dos nossos amigos espirituais e, sobretudo, com o apoio de Jesus, e nunca nos esquecendo de que Jesus
está no leme. De que todas essas dificuldades pelas quais toda a humanidade vem passando, que elas servem a um propósito e que nós não estamos abandonados em tempo nenhum. Então, a todos, muita paz, muita harmonia nesse ano novo que se inicia e que nós possamos nos unir, nos tornar cada vez mais fraternos e cada vez mais solidários. Muita paz a todos.